os últimos momentos do Moisés, né? E como todo patriarca, como era costume dos patriarcas, antes de morrer, ele chamava os filhos para abençoá-los. Aqui nós vemos algo diferente. Nós vemos Moisés dando as últimas palavras para o povo, em geral, para o Josué, para os sacerdotes, para os levitas. Agora, especificamente, ele vai abençoar cada uma das tribos. E parece uma coisa meio injusta, diferente, não sei. Mas assim, ele não menciona nada sobre os filhos dele. Porém, um homem de Deus, ele coloca em primeiro lugar sempre a obra de Deus. E aqui ele tem as últimas palavras para cada uma das tribos. Você vai encontrar esse pronunciamento dele, final, em Deuteronômio 33, do versículo 1. E aí vai seguindo, praticamente o capítulo todo, 33, sobre esse pronunciamento final. Versículo 7 de Deuteronômio 33, a expressão que ele fala para Judá. Quem é Judá, gente? Ascendente, o pai, o patriarca de todos os judeus. Judá recebeu do pai dele, recebeu do Jacó, recebeu do Israel, a bênção mais diferenciada de todos. É claro que José sempre é beneficiado em todos os casos aqui, tanto por Jacó quanto por Moisés. Mas o Judá, ele recebe a palavra assim, que o cetro não se arrede, não se afaste da sua mão, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, né? Siló é uma palavra que geralmente está relacionada à congregação, ao tabernáculo. Siló provavelmente tem ligação com a raiz de Siloé, que quer dizer enviado. Esse Siló provavelmente seria Jesus, tá? Ou seja, que o Jacó viesse prevalecer até que venha Siló. E essa era a palavra que Judá prevalecesse, permanecesse, reinando, liderando, até que venha Siló. Isso foi o que o pai dele disse, o Israel, que é o mesmo Jacó. Agora Moisés vai dizer assim, Deuteronômio 33, versículo 7, ele vai dizer assim, disse a respeito de Judá: ouve, ó Senhor, o grito de Judá, traze-o para o seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes e que haja auxílio contra os seus adversários. Trazer para o seu povo? Como assim, meu Deus? Como assim? Aqui a expressão traz um raciocínio seguinte, já o retorno do cativeiro, porque teve o cativeiro do norte e depois do sul, nós vamos ver isso aqui na frente, nós vamos ver o reino dividido. O reino do norte foi para o cativeiro, depois o reino do sul, que é praticamente Judá. Traze-os para o seu povo. Por que traze-os para o seu povo? Traz para a sua terra. Bom, as outras tribos do norte, elas nunca mais se refizeram como tribos e nunca mais tiveram aquela predominância. Porém, o Judá, ele foi trazido de volta para Israel, chegou ao ponto de hoje ela ser a tribo que representa todo Israel. Israel era pai de 12, eram 12 tribos. Mas hoje, quando dizemos assim, olha, o povo que mora em Israel é o povo judeu. E Davi era descendente de Judá. Jesus era um judeu, descendente de Judá. Tá bom? Então, nós vemos com essa expressão, ouve o grito de Judá, nós podemos relatar, por exemplo, na história, podemos encontrar na história vários casos em que Judá ou Israel, todos os descendentes de Israel, tiveram que clamar e gritar por socorro. Vamos citar só por alto aqui o Holocausto. 6 milhões de judeus não, os descendentes de Israel estavam tudo ali, só que generalizou e hoje nós chamamos de judeu todo israelita, né? Nós podemos falar mais recente agora, a Guerra de 6 Dias, quando todas as nações em volta de Israel, você pode pegar o mapa aí, olhar a geografia da Terra da Promessa, você vai ver que todas as nações em redor de Israel, né, o mar, à esquerda do mapa, você vai ver o mar Mediterrâneo, e todas as nações de cima até embaixo, circulando ele, se levantaram contra Israel para destruir. Mas os judeus, segundo a história, que são os descendentes de Israel, todos eles, se organizaram, e o Senhor deu a bênção para eles, eles prevaleceram, mesmo sendo menores em quantidade, em força, em poder bélico, eles venceram a guerra. Vamos falar também da Purim, né? Há pouco tempo esses dias aí, esse mês, eles comemoraram lá o Purim. Que é Purim? É vamos dizer, aquele livramento que eles tiveram de não serem mortos, né? Na história da Rainha Esther, se você não leu ainda, leia. Rainha Esther, né? Mordecai, Mardoqueu, se você quiser. Leia lá, você vai ver que o rei decretou, influenciado por um inimigo lá, decretou a morte de todos os judeus. E aí, no último momento, a Rainha Esther disse, mas é meu povo, tal. E o rei não podia voltar atrás do decreto, então ele fez outro decreto, dizendo que todos os judeus se armassem e se defendessem, né? E eles prevaleceram. Então, quando a gente fala assim, judeu hoje, nós estamos falando de todos os descendentes de Israel, as 12 tribos de Israel.
Então prevalece a bênção aqui espiritual do pai do pai de Judá, que é Israel ou Jacó, dizendo que aquela tribo prevalecesse até que viesse logo, até que Jesus viesse. E também a profecia ou a palavra do Moisés não está errada. Ele estava prevendo aqui a aflição. Houve o grito de Judá: traze-os para o seu povo, não só para a sua terra, mas para o seu povo, dando também um outro raciocínio para nós, que é que ele seja o representante maior desse povo. Traze-os para o seu povo, ou seja, coloca à frente do seu povo, né? Que as mãos deles sejam suficientes. Mãos, eu estou falando de trabalho, de obra, né, para construir e tal, e que haja auxílio contra os adversários, ou seja, os adversários não queriam cessar de batalhar contra Judá. No versículo 13, a respeito de José diz que o Senhor abençoe a sua terra com o precioso orvalho que vem de cima do céu, com as águas das profundezas. Olha aí, parece com a bênção que Jacó impetrou sobre ele. Com o melhor que o sol amadurece, e com o melhor que a lua possa dar, com as dádivas mais bem escolhidas dos montes antigos e com a fertilidade das colinas eternas, com os melhores frutos da terra e a sua plenitude, com o favor daquele que apareceu na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do escolhido entre os seus irmãos. José era visto por Jacó como o primogênito, o filho mais amado. Ele foi vendido pelos irmãos. A gente sabe essa história. Depois ele foi à frente para o Egito, depois o próprio Jacó foi com os irmãos para lá, né? Então a bênção que Jacó impetrou sobre José é semelhante a essa, né? É o amado do pai, tá certo? Porém, quando se fala de governo é Judá que aparece aqui nas últimas palavras de Israel, como também nas últimas palavras do Moisés. Tem bastante coisa, você pode ler aí, você vai ver sobre as bênçãos sobre cada uma das tribos, e eu quero que você olhe lá no final, você vai ver, parece que está fora da ordem, mas aqui na Bíblia em ordem cronológica, o versículo 2 é onde vem para o final. O versículo 2 foi colocado quase no final do capítulo, porque é uma síntese, né, uma conclusão. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e arvoreceu sobre eles, sobre o Seir, resplandeceu desde o Monte Parã, veio com miríades de santos desde o sul, né, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em tuas mãos, a teus pés todos eles se prostram e de ti recebem instrução, a lei que Moisés nos deu. Tá certo? Aqui é a parte final da palavra de Moisés para as tribos de Israel, ok? Pronto, é isso. Aí ainda vai dizendo aqui no versículo 27 em diante: Deus eterno é o seu refúgio para esmagá-los. Versículo 28, somente Israel viverá em segurança, a fonte de Jacó está segura. Versículo 29, como você é feliz, Israel, quem é como você, povo salvo pelo Senhor, ele é o seu braço, ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa, tá bom? Queridos, o Salmo 91 é um dos salmos mais conhecidos e mais usados por todos. Algumas pessoas que não conhecem, nem querem conhecer Bíblia, não têm interesse, mas às vezes abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam lá. Quero enfatizar para você, que ainda não sabia, conforme está aqui relatado, esse salmo é de Moisés, porque foi falado, pronunciado aqui antes da morte dele. E a outra coisa é que esse salmo, no versículo 10 e 11, onde fala nenhum mal atingirá e que os seus anjos irão guardá-lo, esse aqui é o versículo 11 propriamente dito, é o versículo que Satanás usou para combater com Jesus no momento da tentação. Porque ele tentou Jesus duas vezes, dizendo, faça isso, e que eu te dou aquilo, faça isso. E Jesus sempre respondendo com textos bíblicos do Antigo Testamento, da Torá, né, a Bíblia dos israelitas, dos judeus. E aí o Satanás vai e usa o versículo 11. Diz, olha, se você é filho de Deus, então pula daqui abaixo, porque está escrito também, né, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito para te protegerem em todos os caminhos, para que você não tropece em alguma pedra, eles vão te segurar pelas mãos. Pula lá embaixo. Suicida, doido. Aí foi quando Jesus usou também outro texto, dizendo, olha, ô Satanás, arreda, afasta, porque também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Então, Salmo 91, Moisés fala isso, e aí você vai ver em Deuteronômio 34, no versículo 1, nas campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente a Jericó, ali o Senhor lhe mostrou a terra, tal, e é ali que o Moisés vai morrer. Versículo 4 diz que o Senhor lhe disse, esta é a terra que prometi sob juramento de Abraão, Isaac e Jacó. Aí versículo 5 diz, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali. Presta atenção, Moisés
morreu ali. Localização, pastor? Não, cara. A localização só tem aqui dizendo que é o seguinte: nas campinas de Moabe, subiu ele para o Monte Nebo, ao topo do Pisga. Topo do Pisga. O topo do Pisga deve ser bem grande. Não está dizendo que ele morreu ali. Mas ninguém encontra o corpo de Moisés. Deixa eu perguntar aqui. Alguém aí já encontrou o Jardim do Éden? Já? Porque tem coisa que o Senhor esconde. E aí só ele que sabe onde está. Ele não vai dar pista para ninguém não, tá ligado? O Éden, o Senhor fechou, guardou e disse: não, agora ninguém vai entrar aqui mais não. Deixou o anjo lá com umas espadas, né? 2 anjos, com espada reluzente, flamejante, como você quer dizer. Agora, o corpo de Moisés, quem descobriu onde ele está foi Satanás. Se você for olhar lá na carta de Judas, antes do Apocalipse, você vai ver o Satanás encontrou o corpo. Não sei qual era a intenção dele, eu sei que não era boa, porque intenção boa para conosco, só o Senhor que tem. Satanás não tem intenção boa para conosco. A intenção dele é roubar, matar e destruir. Então, o Senhor enviou Micael, o chefe dos anjos, né, o primeiro príncipe, o defensor de Israel, e ele já foi representando a maior parte do céu, o grupo que expulsou Satanás e os seus demônios. Então o arcanjo Miguel chegou e disse: Satanás, o Senhor te repreende. Não é que o Senhor te repreenda, como diz na Bíblia. O Senhor te repreende, ou seja, o Senhor está te impedindo de mexer nesse corpo. E o Senhor me enviou para dizer isso. Ele está te repreendendo agora. Tipo, afaste-se, não toque, não mexa no corpo de Moisés. Então, é isso aí. É cuidado pelo Senhor e será apresentado, cremos, no momento certo. Tanto ele quanto o Elias, tá bom? Diz aqui no versículo 6 de Deuteronômio 34, diz assim, que o Senhor, o Senhor, o sepultou em Moabe, no vale, né? No vale que fica diante de Bet-peor, ou Bel-peor, Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu, todavia nem os seus olhos, nem seu vigor tinham se enfraquecido. E aí, depois, seguindo aqui para a gente concluir o vídeo, diz que eles fizeram 30 dias de luto. Isso está em Deuteronômio capítulo 34, no versículo 8, dizer que eles choraram pela morte de Moisés nas campinas, né, de Moabe durante 30 dias, até passar o período de luto. Em Israel nunca, olha os versículos que estão dizendo aqui sobre o Moisés. Diz que em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito, contra Faraó e contra aquela terra, né? Versículo 12 diz: pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés e nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Bom, é isso aí. Mas aí nós temos que lembrar que o próprio Moisés disse que Deus iria levantar um profeta como ele. E esse profeta, como ele nesse sentido aqui, de fazer todas essas obras. Esse profeta não tem outro, é Jesus, tá bom? No versículo 9 de Deuteronômio 34, e nós vemos que Josué filho de Nun, era cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele, de modo que todo Israel o obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Bom, queridos, nesse versículo 9 de Deuteronômio 34, você lendo, aqui é literal. Ele estava cheio do Espírito, ele estava cheio do Espírito e de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as mãos sobre ele. Nós vemos aqui aquele comissionamento que a gente falou, né? Chame Josué e comissione ele diante de toda a congregação, diante dos sacerdotes e tal. Vemos isso aqui o quê? A unção, ela é transferida. A autoridade é transferida. A responsabilidade também. Agora, como é que nós vemos que essa unção foi transferida? Que essa autoridade foi transferida? Como é que nós vemos que isso foi transferido de Moisés para Josué? Primeiro, por causa da sabedoria, dos feitos, das revelações de Deus. E, de certa forma, são essas manifestações que trazem para o povo temor. Quando o povo reconhece que há unção, autoridade sobre a vida do líder, o povo tem que temer. Amém?